Salve, salve galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Na última aula a gente falou um pouco sobre os tipos de paisagens, né? As paisagens naturais e as paisagens humanizadas. Lembrando que as paisagens naturais são aquelas que contêm apenas elementos da natureza, que não sofreram a intervenção do ser humano. E as paisagens humanizadas são aquelas que contêm elementos humanizados, ou seja, que o ser humano modificou, que o ser humano criou, como cidades, pontes, fazendas, tudo aquilo que o ser humano interfere é considerado uma paisagem humanizada. Aí neste tema 2 nós vamos tratar da paisagem e geografia. Então vamos lá, você estudou que a paisagem é composta por vários elementos, né? Até eu acabei de citar os elementos naturais e os elementos humanizados, certo? Os quais se podem ver, ouvir, tocar, sentir, etc. Agora o objetivo é que você perceba como as mudanças nas paisagens estão ligadas às ações humanas e às transformações sociais e econômicas, fenômenos estudados pela geografia, certinho? Tudo que o ser humano faz para modificar a paisagem tem relação com a sociedade, seja nos aspectos sociais, seja nos aspectos econômicos, beleza? Para vocês terem uma ideia, olha só, ao observar uma paisagem é importante considerar, além dos fenômenos naturais, os fenômenos sociais. E o que seria isso? Vamos ver aqui e entender. O fenômeno natural: manifestação da natureza em uma dada área, como ocorrência de frentes frias, chuvas, períodos de seca, tremor de terra, crescimento e desenvolvimento de plantas e animais. Então, tudo que é natural, próprio da natureza, consideramos o que? Um fenômeno natural. Uma tempestade, né? Digamos assim, um período de seca, uma enchente. Isso consideraremos como fenômenos naturais. E o fenômeno social? Já é ao contrário, é aquele que tem relação com o ser humano. Vamos compreender melhor? São comportamentos, situações, ações ou práticas desenvolvidas pelas sociedades ao longo da história. Entre os inúmeros exemplos estão a criação de cidades, o deslocamento de populações e as inovações tecnológicas, como o automóvel, o avião e as viagens interplanetárias. Beleza, galera? Agora nós temos que compreender o seguinte: se na atualidade um dos maiores agentes transformadores das paisagens é o ser humano, então o ser humano ele transforma a paisagem, como eu disse antes, por questões sociais ou por questões econômicas. Uma outra situação, por exemplo, que altera muito as paisagens são as chamadas rotas comerciais. Se a gente for pegar um exemplo mais palpável, mais da nossa realidade, vamos citar o exemplo aí da BR-010, né? A famosa Belém-Brasília. Todas as cidades ao longo da Belém-Brasília, elas cresceram em virtude do fluxo de pessoas que transitam nessa imensa rodovia, né? Então, o crescimento das cidades, o fluxo humano de pessoas para lá, para cá. Agora, essas rotas comerciais, elas não são exclusivamente terrestres. Elas podem ser marítimas, fluviais ou aéreas, né? Hoje em dia aí, o transporte aéreo ele também é muito utilizado. Bom, e para concluir essa parte, nós precisamos identificar quais são essas transformações das paisagens. Então aqui do lado nós temos duas fotos, né? É a Avenida 9 de Julho no ano de 1956 e ela no ano de 2004. O que podemos observar nas transformações dessa paisagem aqui? Além do fluxo de veículo, né? Das árvores que foram modificadas, dos prédios, da iluminação,
Então isso aí a gente pode citar como exemplos que essa paisagem foi alterada e dependendo da evolução, né, da sociedade. Beleza, galera? Então nós vamos concluir por aqui. Não se esqueçam de deixar perguntas nos comentários, deixar o like de vocês, se inscrever no canal assim que eu lançar essas aulas, vocês estarem acompanhando de perto. Até mais!